Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa ideia que, olha, mexe com o nosso dia a dia de um jeito impressionante: a confiança. A proposta aqui é a gente questionar juntos essas estruturas que parecem nos prender e, quem sabe, descobrir o que de fato pode nos libertar. E vamos começar com a pergunta que, na verdade, guia toda essa nossa conversa: o que aconteceu com a confiança? Sabe, parece que hoje em dia a desconfiança virou a regra do jogo e não a exceção. É exatamente isso que a gente vai tentar entender. Bom, para começar a desembolar esse novelo, a gente precisa ir lá na raiz do problema. E é isso que nos leva para a nossa primeira parte, a trama da desconfiança. Aqui, a gente vai ver como a própria ideia de sobrevivência foi sendo distorcida até criar esse campo minado, um terreno fértil para suspeita mútua. Olha só que interessante esse contraste. De um lado está nossa essência. A gente nasce com espírito, mente e corpo livres, né? Buscando um propósito maior. Mas aí, do outro lado, tem um sistema de controle que fica nos empurrando para um jogo de disputas, de poder. E é justamente esse sistema que planta a sementinha da dúvida, que nos convence de que, por natureza, o ser humano não é confiável. E isso, claro, acaba nos afastando de quem a gente realmente é. Tá, mas e daí? Quais são as consequências de verdade de viver dentro desse sistema? É exatamente isso que a gente vai ver agora na parte sobre o custo do controle. E olha, já adianto, o preço que a gente paga é bem mais alto do que parece. É para a gente parar e pensar um pouco. A sensação é que vivemos numa espécie de simulação, um simulacro de um mundo confiável. As regras que a gente segue no dia a dia, elas não foram feitas para garantir justiça para todo mundo. Na verdade, elas foram desenhadas para manter uma estrutura de dominação. A ideia que vendem para a gente é que para ser feliz é preciso passar por cima dos outros, em vez de simplesmente viver a própria vida em paz. E o mais louco é que a nossa necessidade mais básica, a de sobreviver, foi transformada numa ferramenta de controle. É exatamente o que essa citação está dizendo. É como se a gente pagasse um resgate todo santo dia para esse sistema. A gente troca nosso tempo, nossa liberdade, só para continuar no jogo. E o pior é que fazem a gente acreditar que esse é o único destino possível. Então, o ponto central é esse, sabe? O custo final de tudo isso é a nossa própria desumanização. É quando as pessoas viram números, viram produtos. Deixam de ser vistas como seres completos e passam a ser avaliadas pelo quanto valem dentro do sistema. A vida humana literalmente ganha uma etiqueta de preço. E os resultados disso na prática, nossa, são devastadores. A gente acaba sendo subjugado por interesses que nem são nossos. Somos cooptados por ideologias que só servem para nos enganar e dividir. Nosso bem mais valioso, o tempo, é simplesmente roubado de nós. E lá, no final das contas, o nosso senso de certo e errado, nossa ética, vai se dissolvendo em nome de uma ideia completamente distorcida de sucesso. Mas calma, nem tudo está perdido. A mudança de verdade começa com um ato de rebeldia. E é exatamente aqui que a gente entra na coragem de questionar. Esse pode ser o nosso verdadeiro ponto de virada. O poder de virar esse jogo não está lá fora, está aqui dentro. Começa quando a gente se conhece, quando a gente entende qual é a nossa verdadeira essência. É esse entendimento que nos dá a chave para poder escolher um caminho diferente. Um caminho que não é só sobre sobreviver, mas sobre viver de verdade, viver melhor. E essa escolha passa por fazer algumas perguntas bem fortes para nós mesmos. A primeira é sobre integridade. Será que é justo receber as coisas boas da vida destruindo as coisas boas dos outros? Colocando de outro jeito, aquilo que a gente constrói respeita o espaço de quem está do lado ou, no fundo, se baseia na ruína de outra pessoa? A segunda pergunta faz a gente olhar para dentro, para as nossas motivações. Onde que acaba a necessidade de sobrevivência e onde começa a ganância? Encontrar essa linha, definir esse limite, isso é fundamental para a gente recuperar nosso senso ético e começar a quebrar o ciclo de desconfiança. E por fim, uma reflexão sobre as próprias estruturas que a gente ajuda a manter de pé. As regras que a gente segue, elas servem para proteger todo mundo da ganância ou, na verdade, servem para prender uns aos outros nesse jogo de poder? É uma pergunta que, olha, balança as bases de como a gente vive em sociedade. Pois é. Fazer essas perguntas já começa a levar a gente para um lugar completamente novo. Nos leva direto para o caminho da essência. É aqui que a gente começa a descobrir as ferramentas que já temos para, de fato, nos libertarmos. E a primeira dessas ferramentas é a licitude. E olha, não estamos falando só do que é legal ou ilegal perante a lei. É algo muito mais profundo. É sobre ter a coragem de prosperar, de crescer, mas sem nunca invadir ou destruir o espaço do outro. É ter a liberdade alinhada com a ética. Isso sim é liberdade de verdade. A segunda ferramenta é a empatia, mas vamos olhar para ela de um jeito diferente.
Não é só aquele sentimento passageiro de se colocar no lugar do outro. É um reconhecimento, quase sagrado, de que todos nós compartilhamos a mesma essência, a mesma semente divina. É conseguir enxergar na outra pessoa o mesmo propósito maior que existe dentro da gente. E quando a gente coloca os dois caminhos lado a lado, o contraste fica gritante. A lógica do sistema nos transforma em meras ferramentas de sobrevivência, instrumentaliza a vida. Já o caminho da essência, esse nos eleva. Nele, nosso propósito vira viver com dignidade. A gente passa a usar nosso poder para sermos coautores da nossa própria realidade, e não só peões no jogo de outra pessoa. Tudo isso nos traz, então, para a nossa reta final. A última parte se chama a escolha pela liberdade, porque no fim do dia, tudo se resume a isso. Uma decisão consciente. E a recompensa por fazer essa escolha é o acesso a algo que a fonte chama de provisão abençoada. É uma ideia linda de que existe uma abundância universal disponível para todo mundo, e a chave para acessar essa abundância é simplesmente viver em alinhamento com a nossa essência, com o nosso propósito. Então, por onde a gente começa essa jornada? Bom, o primeiro passo é rejeitar esse cardápio de futilidades e de ódio que oferecem pra gente todo dia. Depois, a gente pode acessar nossa essência mais profunda, sabe? Romper com esses caminhos de ansiedade que nos deixam paralisados. E por fim, o mais importante, assumir a coragem de ser livre. E aqui a gente chega no coração de toda essa nossa conversa. A ideia central é esta. A confiança de verdade, aquela que vale a pena, não nasce de um contrato social assinado com medo. Ela broca de um lugar muito mais profundo. Nasce desse reconhecimento sagrado, dessa empatia que mostra que estamos todos conectados, como se fôssemos galhos da mesma árvore. E para a gente fechar, fica uma última provocação para a gente levar para a vida. Diante de um sistema que vive de promover desconfiança e de nos tratar como objetos, qual é o nosso papel? Será que a gente veio a este mundo só para se encaixar e promover esse jogo? Ou será que viemos para superá-lo, escolhendo um caminho de verdadeira liberdade e essência? A resposta, no fundo, está dentro de cada um.